O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Tereza Dias, sou médica ginecologista, obstetra, e hoje eu vou estar ministrando essa aula como escolher o melhor método contraceptivo. É um assunto vasto, assim, vamos dar algumas pinceladas, tirar algumas dúvidas e falar principalmente de como abordar essas mulheres, de como abordar esses pacientes nessa escolha compartilhada do melhor método contraceptivo para aquela paciente. Aqui nesse primeiro slide, um pouco do meu histórico. Fiz residência na Unicamp, trabalho atualmente na maternidade escola como médica preceptora. Trabalho principalmente no ambulatório de adolescente, com crianças, adolescentes e também trabalho com essa parte de planejamento reprodutivo. Fiz o meu mestrado aqui na UFC e também trabalho como preceptora no Hospital Geral de Fortaleza. Aqui um pouco do roteiro da aula, apresentando as etapas que vamos passar, nessa apresentação. Falar um pouco do histórico, do aconselhamento, dos adolescentes, por ser minha área de atuação e também por ser um público muito importante quando a gente fala de planejamento reprodutivo, resolvi dar uma ênfase especial. Falar sobre os métodos. Agora, citar um pouco sobre todos os métodos, os métodos comportamentais, métodos de barreira, métodos anovulatórios ou hormonais e os dispositivos intrauterinos. Então, iniciando, falando um pouco sobre o histórico. Então, assim, há registros que 1000 anos antes de Cristo, na civilização egípcia, já havia registro de uso de métodos contraceptivos. Inicialmente, eles usavam a goma arábica, colocavam intravaginal na tentativa de impedir a ascensão de espermatozoides. Depois, mais para frente, foram surgindo outros métodos. Mais ou menos por volta do século XVII, começou a se entender o papel do sêmen na contracepção, na gestação. Se observou que o sêmen tinha um papel importante para a mulher ficar grávida. Então, começou-se a se utilizar do coito interrompido, que é um método ainda utilizado até hoje, apesar dos índices altos de falha. Mas então se propagou, a partir do século XVII. Em 1564 também, Gabriele Falópio desenvolveu o envoltório peniano, o primeiro envoltório. Era um envoltório peniano de linho, e na época, o início desse desenvolvimento se devia a uma alta taxa de doenças venéreas por toda a Europa. Inclusive, o próprio rei se via acometido, a sífilis estava uma verdadeira epidemia na época, então começou a se descobrir que tinha que fazer de alguma forma algum tipo de proteção contra essas doenças. E foi aí que surgiu o esboço do primeiro preservativo.
Mais para frente foi se utilizando de outros materiais, uso de bexiga de animais, uso de vísceras, né, intestino de animais, na tentativa de evitar esse contato dos espermatozoides com o corpo feminino. Mais ou menos na metade do século XIX é que surgiram as primeiras camisinhas de borracha vulcanizada. Então, e a partir daí foi se desenvolvendo, chegando ao látex atual. Então, um pouco da história dos preservativos também. E aqui falando já de quando se iniciaram as pesquisas dos anticoncepcionais tipo pílula. Em 1921 já foram os inícios das pesquisas. Em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, existia um grande, digamos, desequilíbrio econômico, né, na sociedade como um todo. Então, as mulheres se viram obrigadas a entrar no mercado de trabalho para ajudar seus maridos. Então, a partir do momento que ela entra no mercado de trabalho, que ela começa a ver a dificuldade de engravidar repetidas vezes, né? Então, ela começa a pensar em uma proteção, a própria indústria começa a pensar numa proteção para essa mulher para evitar inúmeros filhos. Então, em 1960, surge a primeira pílula anticoncepcional, bem diferente das de hoje em dia, uma dose bem mais alta, né? E aqui é uma foto, né, dessa primeira pílula, Enovide, que foi lançada nos Estados Unidos. E a partir daí, quando surge a pílula, começa a surgir também uma separação do sexo reprodutivo para o sexo erótico. A mulher começa a ver o sexo não apenas como reprodução, mas sim como algo que ela pudesse tirar prazer, que ela pudesse aproveitar, sem necessariamente ter um filho logo em seguida. E começa a surgir também o conceito de planejamento familiar. Você deve planejar quantos filhos você quer ter, em que momento você quer ter, como, né, em que situação de vida, né, se vai o trabalho ou não. Então, tudo isso está envolvido nessa revolução industrial, na inserção feminina no mercado de trabalho e, a partir daí, do controle do planejamento reprodutivo. Falando agora um pouco sobre aconselhamento e objetivos. Então, é necessário que a gente aconselhe essas pacientes, né, essas mulheres, que a gente possa entender um pouco qual é o papel delas, o que elas querem em termos de planejamento reprodutivo. Então, anteriormente, as consultas de planejamento familiar visavam apenas fornecer dados clínicos sobre os métodos, como se fosse um cardápio. Você mostra um cardápio de métodos e a paciente vai escolher dentro daqueles métodos. Ou então fazia um aconselhamento diretivo. O médico indicava qual método que aquela paciente deveria usar, sem ter uma conversa franca com a paciente. Então, nos últimos anos, houve uma mudança de conduta. Hoje em dia, a tendência é fazer um aconselhamento personalizado, com a tomada de decisão compartilhada. Então, é preciso conversar com a paciente, entender o momento da paciente, entender o estilo de vida da paciente, o que ela espera, o que ela quer, para, em conjunto, ela escolhe o método mais adequado para ela. Então, não é uma decisão médica. Claro que nós vamos colocar todos os dados, vamos colocar eficácia, vamos colocar efeitos colaterais, vamos colocar possíveis contraindicações de alguns métodos para aquela paciente, mas sempre vai ser uma escolha da paciente. A partir do momento que ela conversa, entende sobre os métodos, ela vai decidir qual que ela deve usar. Então, é fundamental ter uma boa relação médico-paciente, né, para você conseguir entender o momento de vida daquela paciente. Então, é preciso ter confiança mútua, uma linguagem adequada, que ela possa entender o que você está passando de informação, possa entender sobre aqueles métodos, como eles funcionam, o que esperar de efeito colateral, o que esperar de vantagens, e estar abertos a questionamentos. Então, assim, é uma mão de via dupla. Do mesmo jeito que o médico coloca informações, a paciente questiona, conta sobre o estilo de vida dela, sobre o que ela espera, o que ela quer.
Então, sempre conversar sobre o que esperar de cada método. Isso é muito importante no aconselhamento reprodutivo. Então, vamos fazer o aconselhamento do profissional de saúde. A paciente escolhe o método contraceptivo. Quando você tem esse vínculo, uma boa relação médico-paciente, que você faz o aconselhamento e a paciente escolhe a partir daí, vai ter uma maior continuação do método escolhido e geralmente vão se usar métodos de moderada a alta eficácia. Então, com orientação médica, ela opta por algo mais eficaz e normalmente dá continuidade àquele método. Isso é importante, porque as taxas de descontinuidade são enormes quando a paciente não tem um aconselhamento adequado, quando ela escolhe por conta própria, quando ela escolhe porque uma vizinha indicou. Então, ela não entende como aquele método funciona, ela não entende os efeitos colaterais ou o que pode ser feito para minimizar esses efeitos. Então, ela acaba descontinuando aquele método e se colocando em risco para uma gravidez indesejada. Então, é muito importante ter essa relação médico-paciente, esse aconselhamento adequado, escutar a paciente para se conseguir chegar a essa alta taxa de continuidade e o uso de preferência dos métodos mais eficazes. Então, sempre a escolha do contraceptivo é uma decisão complexa. Não vai depender apenas de um cardápio de métodos em que a paciente opta por um determinado método. São muitas variáveis que podem estar envolvidas na escolha desse método. Desde comorbidade, se aquela paciente tem algum problema de saúde, se já passou por algum tipo de cirurgia, né? O histórico de saúde dela é importante. Se ela ainda deseja engravidar, quando ela deseja engravidar, conversar sobre a eficácia, né? Se ela espera um método de alta eficácia, não quer engravidar de forma nenhuma, então preciso de um método mais seguro para esse momento de vida. O estilo de vida, né? O estilo de vida da paciente, por exemplo, se ela for uma atleta de alta performance, ela pode optar por usar algum método em que ela não menstrue, que ela fique em amenorreia. Até fatores religiosos podem estar envolvidos nessa escolha. Alguns tipos de religião não indicam métodos contraceptivos, preferem os métodos comportamentais. Claro que sabemos que é uma eficácia baixa, que existe uma alta taxa de falha, mas nós não podemos ir contra a cultura, a religião daquela paciente, no que ela acredita. Então, nós temos que estar juntos da paciente, né? Junto com ela, tomar uma decisão e escolher o melhor para o que ela quer, e não querer impor algum tipo de método contraceptivo. A faixa etária também entra como uma variável importante. Os extremos da vida, principalmente, tanto a adolescência quanto a mulher acima de 40 anos, nós temos que ter muitos cuidados. A adolescente, uma gravidez na adolescente, coloca toda a sociedade, é um problema de saúde pública, envolve toda a sociedade, desde a família daquela adolescente até mesmo a sociedade. E aquela mulher acima dos 40 anos já teria uma gravidez de maior risco. Não são todos os métodos, às vezes, que ela pode utilizar. Se ela já tiver alguma comorbidade, a gente tem que buscar também essa questão. Então, assim, são vários fatores envolvidos, né? Principalmente esses listados. Então, agora vamos falar um pouquinho de cada fator e como ele pode estar envolvido. Já dei um pouco de spoiler, né, de spoiler no anterior, mas vamos falar um pouco mais. Então, aqui falando de comorbidades. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela resolveu criar os critérios de elegibilidade dos anticoncepcionais, que ela justamente busca listar várias patologias, várias situações de risco, para chegar a uma conclusão do melhor método para aquela situação. Então, ela põe 4 categorias, né? Ela vai listar a categoria 1 à categoria 4, em que a categoria 1 você pode utilizar aquele método sem restrição, a 2 pode ter algum risco, porém o benefício seria maior, a 3 o risco já pode superar um pouco os benefícios, mas se não há outra opção, a paciente poderia usar a categoria 3. E na categoria 4 seria inaceitável. Então, ela lista várias patologias, infarto agudo do miocárdio,
trombofilia, acidente vascular cerebral, puerpério. Ela lista várias condições e comorbidades e vai adequando cada método àquele período, àquela comorbidade. Então, o conjunto de características apresentado pela candidata a uso de determinado método e que indicam se aquela pessoa pode ou não utilizar aquele determinado método. Então, isso facilitou muito a vida do médico, do profissional de saúde, na hora de escolher um método contraceptivo para aquela paciente mais que tem alguma patologia. E aqui, desses critérios de elegibilidade, para facilitar mais ainda, foi criada essa roda. Então, é um dispositivo bem simples, que você vai girando, que ele vai listando os principais tipos de métodos. Se você olhar na foto, tem o DIU com hormônio, implantes, pílulas só com progestagênios, pílulas combinadas, vai listando em cada patologia acima. Coloca ali sepse, DIP, e vai dando os números, a categoria de cada método desse, para cada patologia que está contida nessa roda. Então, isso facilita muito o profissional de saúde, mesmo que ele não tenha uma vivência tão grande em relação a todas as patologias, mas na hora que ele consegue ver essa listinha e elencar qual seria, ou e escolher qual seria o melhor método para aquela paciente, o mais indicado. Então, dentro do aconselhamento, existem várias formas de classificar os métodos contraceptivos. Algumas vezes a gente vai utilizar essa classificação a depender do que a paciente quer. Então, a gente pode usar a classificação da reversibilidade, são os métodos reversíveis ou definitivos, que a gente vai perguntar para aquela paciente: você deseja futuro reprodutivo? Você ainda quer engravidar? Então, quando a paciente opta por não querer mais engravidar, em alguns momentos ela vai escolher um método definitivo. Outras, mesmo não querendo mais engravidar, mesmo assim preferem manter a fertilidade e vão optar pelos métodos reversíveis, ainda que muito seguros, mas que possam reverter em determinado momento se ela quiser. Também podemos classificar pela duração da ação, de curta duração, de longa duração. Por que essa classificação é importante? Quando a gente pergunta à paciente quando ela deseja engravidar, de uma forma geral, se ela me diz, eu quero engravidar daqui a 1 ano, 2 anos, geralmente optamos por escolher um método de curta duração. Claro que não é obrigatório. Se a paciente, mesmo assim, não, eu quero engravidar daqui a 1 ano, mas deseja colocar um DIU, ok, sempre é uma opção da paciente, mas serve um pouco para direcionar. Quando ela me diz, não, doutora, eu não quero engravidar nos próximos 5 anos, a tendência é que ela vai escolher um método de longa duração, que ela vai ter uma alta eficácia e não vai se preocupar tanto em relação àquele método. Outra classificação que a gente pode utilizar é o modo de ação, que aí entra um pouco daquela classificação, daquele roteiro que eu coloquei no início, que são os métodos comportamentais, que são os mais naturais, os que dependem muito do corpo da paciente, do funcionamento do organismo da paciente. Então, ela tem que se conhecer bastante para poder utilizar algum tipo de método comportamental. E aí vem a questão religiosa envolvida. Algumas religiões preconizam apenas a utilização desses métodos comportamentais. Entre os métodos de barreira, que são aqueles que impedem a ascensão dos espermatozoides, né? Que aí existem alguns tipos. Determinados tipos de paciente, por exemplo, não tem um parceiro fixo, né? Então, ela quer se prevenir com certeza contra doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes elas optam por utilizar apenas o método de barreira, porque ela une as duas coisas. Tem relação sexual esporadicamente e ela, ao mesmo tempo, está se prevenindo de infecções sexualmente transmissíveis. Existem os métodos anovulatórios, né, que também podem ser bons para determinado estilo de vida, como a gente já citou. É uma paciente que sofre um pouco mais de sintomas menstruais, cólicas intensas, ou pacientes que têm um transtorno pré-menstrual, sintomas pré-menstruais importantes, podem se beneficiar bastante com os métodos anovulatórios. Ou, a depender do estilo de vida, uma paciente
que tem uma vida mais agitada, viaja muito, atletas, né, modelos que querem não menstruar, também pode ser um excelente método para aquela paciente. E os dispositivos intrauterinos, que aqui entram principalmente na praticidade, no você usar o dispositivo intrauterino e não estar preocupada e ter que tomar uma pílula todo dia ou ter que tomar uma injeção todo mês, né? Então, também, determinados estilos de vida, o dispositivo intrauterino seria uma excelente opção. Pacientes que vão morar 1 ano fora, 2 anos fora, não querem estar preocupadas em comprar pílulas onde no país vão morar em outro país. Então, às vezes, um dispositivo intrauterino cabe bem para esse estilo de vida, para aquela paciente em questão. Então, aqui também a gente fala da eficácia. É importante sempre você mostrar à paciente a eficácia do método contraceptivo, aquele que ela escolhe ou aquele que ela vem usando, para ela entender um pouco sobre os riscos que ela está correndo ou não. Então, aqui existe uma fórmula que é o índice de Peele, que ele vai falar da eficácia do contraceptivo. É uma fórmula que você coloca o número de falhas em 12 meses por 100 mulheres sobre o número total de meses de exposição. Então, essa tabela, ela lista os principais métodos contraceptivos. Então, se você observar, os muito efetivos se encontram o implante, os definitivos, que é a vasectomia, a esterilização feminina, que é a laqueadura tubária, e os dispositivos intrauterinos, tanto hormonal quanto de cobre. Então, são considerados muito efetivos. E a grande vantagem desses métodos mais efetivos, esses primeiros que a gente tem nessa listinha, é que o uso habitual é muito próximo do perfeito. O que isso quer dizer? O uso perfeito é aquele que a ciência listou, como o método funciona da forma adequada. O uso típico, habitual ou comum já seria como a paciente utiliza. Como esses métodos não dependem muito da paciente, do comportamento da paciente, ou da paciente lembrar, esquecer, ter o dinheiro para comprar, então o uso perfeito é muito próximo ou igual ao uso habitual. Isso é excelente, mostra que são métodos muito efetivos. Depois a gente vai descendo para os efetivos, que ainda são considerados muito seguros, mas já depende um pouco, já varia um pouco, se você for olhar, o uso perfeito do uso habitual. Então, aqui entre os injetáveis, as pílulas, né, o anel vaginal, o adesivo, são métodos que dependem da paciente. Ela tem que lembrar, tem que utilizar corretamente, tem que comprar, na maioria das vezes, né? Mesmo que ela tenha que pegue em alguma unidade básica de saúde, ela tem que se deslocar aquela unidade para pegar. Então, são métodos que vão depender da paciente. Então, você já começa a ver uma diferença entre o uso perfeito e o uso habitual. E vamos descendo aos moderadamente efetivos, que entra principalmente o côndom, o diafragma, que são os de barreiras, a abstinência, né, a tabelinha, como popularmente é chamada. E aí você já vê um índice de um uso habitual bem diferente do uso perfeito. Né? Aí realmente há o erro da paciente, não colocar o côndom corretamente, né, do paciente, o diafragma, às vezes não sabe utilizar, questão do tempo que tem que colocar antes da relação e que o tempo para tirar depois. Então, tudo isso interfere no uso correto e acaba a taxa de falha sendo bem maior no uso comum ou uso habitual. E aqui embaixo listados pouco efetivos, mas que, infelizmente, as pacientes ainda usam bastante, no caso do coito interrompido. Então, muitas pacientes se confiam nesse método comportamental do coito interrompido. Se você observar, o índice de falha é grande. Mesmo no uso perfeito, a gente tem uma taxa de 4. Né? No uso habitual, a gente vai chegar a 27% de falha. É uma falha muito grande. Então, assim, as pacientes correm um risco grande quando optam por esse tipo de método. Então, aqui a paciente precisa, é interessante quando você faz um aconselhamento, que você mostre sobre a eficácia desses métodos, principalmente do que ela vem utilizando e do que ela vai escolher para utilizar.
Por isso que, num aconselhamento bem feito e numa conversa adequada com a paciente, ela acaba, geralmente, optando por usar métodos de alta ou moderada eficácia. Aqui em questão à faixa etária, eu já falei um pouquinho também. Então, de acordo com a fase de vida da mulher, os objetivos reprodutivos são diferentes. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado maior com os extremos. Evitar uma gravidez indesejada na adolescência. A mulher acima dos 35 anos pode ter mais comorbidades e contraindicações. E na perimenopausa, podemos avaliar métodos que possam colaborar na transição da contracepção e uma terapia hormonal. Então, ainda off-label, mas o DIU hormonal, ele pode ser utilizado na terapia hormonal. Na realidade, em países de primeiro mundo já é bem utilizado. Então, pode ser um método bom. A mulher garante que não vai ser surpreendida com uma gravidez numa idade que ela não quer mais, né? E que seria uma gravidez de risco. Ao mesmo tempo, ela já pode fazer a transição para uma terapia hormonal, se for o caso dela, né? Indicação, se for indicado para o caso dessa paciente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a adolescência, um cuidado especial, né? Essa é uma faixa de vida da adolescente, da menina, muitas vezes ainda é uma criança, está saindo da infância para a adolescência, em que uma gravidez, ela realmente pode afetar o resto da vida dessa paciente. Então, se a gente observar esse slide, mais de 70% das gestações em adolescentes são não planejadas. Isso não quer dizer que são não desejadas. Muitas vezes a adolescente engravida, mas deseja aquela gravidez uma vez que engravidou. Mas ser não planejada é um problema, porque vai aumentar a taxa de evasão escolar, a baixa qualificação, ela larga os estudos, ela não consegue se qualificar adequadamente, acaba tendo um subemprego no futuro, e isso vai perpetuar a pobreza. Então, muitas vezes, essa adolescente já foi filha de uma mãe adolescente, e ela vai perpetuar esse mesmo ciclo da pobreza. Então, aqui é importante observar, esse foi um estudo feito aqui no nosso hospital, na maternidade escola, Assis Chateaubriand, que mostrou que a reincidência de gestação, uma vez uma adolescente estando grávida, a reincidência dela ter uma nova gravidez na adolescência chega a 61%, valores muito altos. Esse estudo é um pouco mais antigo, mas talvez atualmente, como nós dispomos de métodos de longa duração, que são os chamados LARCs, na maternidade escola para oferecer, muito provavelmente essa taxa de reincidência já baixou, já caiu. Mas, de qualquer forma, é um dado que chama a atenção. Então, a gente precisa fazer algo por essas adolescentes, precisa tirá-las desse ciclo da pobreza, precisa dar mais opções de vida, né? Ela não pode ter só a opção de vida de engravidar, ela deve ter uma opção de vida de querer estudar, de deixar uma gravidez mais para frente, de se planejar para uma gravidez. Então, só enfatizando um pouco mais, a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, é considerado uma gestação de alto risco, você tem um maior índice de prematuridade, um aumento da mortalidade infantil e recém-nascidos com baixo peso. Então, além de ser um problema para a vida daquela adolescente, perpetuando o ciclo da pobreza, nós também teremos bebês com algum risco, né, de prematuridade, baixo peso e aumento da mortalidade. Então, o problema da sociedade, não é um problema só daquela adolescente. Aqui mostrando em relação às gestações, né? As gestações adolescentes. Aqui o que, que a gente observa? Ao longo dos últimos anos, a taxa de gravidez na adolescência vem caindo. Essa barra do lado esquerdo, né? No caso do slide, ele mostra uma taxa. Essa primeira barra seria em 2005, né? Uma taxa de 21,8%. Em 2015, caímos para 18,10%. Mas, em compensação, apesar da taxa de gravidez na adolescência estar caindo,
mas se observou um aumento naquelas meninas mais novas. Então, naquele grupo abaixo de 15 anos, abaixo de 14 anos, você observou nesses 10 anos aí em questão, de 2005 a 2015, aumentou em torno de 0,9%. Então, apesar das adolescentes estarem engravidando menos, mas das adolescentes que engravidam, está aumentando o número daquelas que engravidam abaixo de 14 anos, que seria considerado um estupro de vulnerável. Abaixo de 14 anos, pela lei brasileira, é considerado estupro de vulnerável. Então, assim, esses dados mostram que, apesar de estarmos tendo políticas públicas no combate de diminuição da gravidez na adolescência, estamos pegando um público que ainda está associado a estupro, violência, né, de meninas abaixo de 14 anos. Então, o que é necessário no aconselhamento de um adolescente? É necessário confidencialidade, e o Estatuto da Criança e Adolescente, ele preconiza, né, foi lançado há mais de 20 anos atrás, ele preconiza que a adolescente tem um direito, acima de 12 anos, tem um direito tanto a se consultar, tem um acesso ao serviço de saúde, como tem a direito à confidencialidade, né? Ao direito de não precisar contar aos pais se ela estiver tendo relação sexual, se ela estiver prevenindo uma gravidez ou não. Então, é importante que essas adolescentes tenham acesso ao serviço de saúde pública, que o custo seja baixo dos métodos, ou ela tenha acesso à unidade básica de saúde. A adolescente, ela não tem emprego, ela não tem como comprar aquele método. Então, é preciso que tenha um acesso de baixo custo garantido. E é importante trabalharmos também com essa percepção inadequada do risco de gravidez. A adolescente, ela tende a achar que não vai acontecer com ela. Tem um pensamento mágico, fantasioso, acha que não, comigo não vai acontecer. Não, esse método tem muito risco, eu não vou tomar, vou engordar, e prefere correr o risco de uma gravidez. Ou até acha, não entende os riscos também que um anticoncepcional pode causar. Então, falta conhecimento, falta informação, falta acesso, falta poder aquisitivo para comprar métodos, e ela ainda tem esse pensamento mágico de que aquilo não vai acontecer com ela. Então, todos os adolescentes, de uma forma geral, eles se colocam mais em risco por achar que algumas coisas não acontecem com ele. Então, é preciso a gente quebrar esse muro, essas barreiras, né? E tirando pouco a pouco cada tijolinho dessa barreira para passar essa informação para os adolescentes, fazer esse aconselhamento para os adolescentes. Então, é necessário expor todos os métodos contraceptivos. Aqui, a adolescente também tem o direito à escolha, ela também vai decidir sobre o que ela quer usar. Muitas vezes, as pessoas tendem, colocam logo um DIU nessa adolescente. Não podemos impor nenhum método à adolescente, como não podemos impor a nenhuma paciente. Nós vamos mostrar, vamos apresentar os métodos, conversar e explicar cada detalhe o que ela pode esperar. E ela vai escolher o método adequado para ela. Devemos usar os critérios de elegibilidade da OMS, apesar de que, no caso, pela faixa etária adolescência, não há nenhuma restrição nos critérios de elegibilidade da OMS. Só pela faixa etária, ela pode usar qualquer método. Aí aqui falamos um pouco dos LACs, que são esses métodos de longa duração. A adolescente, na grande maioria das vezes, ela não está interessada em engravidar na adolescência. Né? A maior parte delas, se você perguntar, ela vai dizer, não, eu quero engravidar depois, mais para frente, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Então, assim, são ótimas candidatas aos métodos de longa duração, que são os LARCs, essa sigla em inglês. Então, seria a primeira escolha para adolescentes. Claro que sempre uma escolha da paciente, mas vamos mostrar com bastante carinho todos esses métodos, que incluem os dispositivos intrauterinos, seja o de cobre ou liberador de levonorgestrel, e o implante subtérmico de etonorgestrel. Então, a eficácia desses métodos dos LACs
são altíssima, né? A taxa de gravidez é menor que 1% ao ano, são equiparáveis à laqueadura tubária, sendo reversíveis. A qualquer momento, ela desejar tirar o DIU, ela desejar tirar o implante, ela vai voltar à fertilidade dela imediatamente. E o uso típico, como já conversei, é próximo do uso perfeito. Então, a maior parte das sociedades, mundo afora, seja a FEBRASGO, a Sociedade de Pediatria Brasileira, Americana, todas indicam como primeira escolha os LARCs para as adolescentes. E aqui é mostrando um gráfico, um grande trabalho que foi realizado, o CHOICE, que mostrou a ação dos LARCs e a escolha dos LARCs, né, como primeira opção pela maior parte dos sejam adolescentes ou não. Então, esse gráfico, as primeiras faixinhas lá de cima, elas mostram a eficácia do LARC, né, que é o risco de não apresentar gravidez. Então, quando escolhe o LARC, seja na idade acima de 21 anos ou na idade abaixo de 21 anos, você vê que fica próximo de 1. Então, o risco de uma gravidez é praticamente nulo. Já quando as pacientes sejam abaixo de 21 anos, sejam acima de 21 anos, escolhem os de curta duração, que vai depender do uso da paciente, do comportamento da paciente, dela esquecer ou não, você observa que essa probabilidade de não ter gravidez cai. Então, aumenta o risco. Os de curta duração têm 21,8 vezes mais risco de falha que um LARC. Então, isso é importante apresentar para uma paciente quando você vai fazer um aconselhamento reprodutivo, para ela entender esse aspecto. E aqui mostra que, com orientação e acesso, elas preferem os LARCs. Então, ali foi dividido em duas faixas etárias, como aqui a gente está falando um pouco mais dos adolescentes. Então, ali inclui um grupo entre 14 e 17 anos e o outro grupo entre 18 e 20 anos. Então, azulzinhos são os LARCs, os amarelos são os não LARCs. Então, quando elas foram orientadas e tiveram acesso, elas poderiam escolher, teriam acesso, não teriam custo, ou o custo elas poderiam arcar, a maioria, independente da idade, né, de 14, 17 ou 18 ou 20, optaram pelos LARCs. Então, é uma questão de informação, de apresentar, de mostrar. A maioria vai preferir o método mais eficaz e o mais prático. Nesse outro gráfico aqui ao lado, do lado direito, ele compara os tipos de LARC. Vermelho, o implante, o cinza, os DIUs, né? A maior parte das pacientes mais jovens preferiram o implante, que provavelmente entra o medo da inserção do DIU. Elas acham mais fácil colocar um implante do que a inserção do DIU, ainda muito nova, não tem tanta experiência com o exame ginecológico, ela vai dar mais preferência pelo implante de acordo com esse estudo. Já pacientes um pouco mais velhos acabaram optando mais pelos DIUs, talvez pelo tempo de ação, né? Geralmente a paciente já um pouco mais velha, já mais madura, às vezes ela opta por um que vai ter um período de duração maior do que o outro. Então, a gente vê essa diferença, né, de acordo com esses gráficos. Então, é importante, esse estudo foi muito importante para desmistificar, né? Tinha o pensamento, não, as adolescentes não vão querer DIU, não vão querer implante, elas querem algo que seja fácil, que não vá doer, que a inserção não seja incômoda. Não é bem assim. Quando foram bem orientadas e tiveram acesso, optaram pelos LARCs, né? Sendo dividido nesses tipos de LARC que a gente vê aqui no gráfico à direita. Então, a idade ela não interfere na adesão aos LARCs. Aqui a gente mostra as taxas de continuidade por idade em 2 anos. Então, você olha que a taxa de continuidade dos não LARCs ela é bem menor. Então, muitas vezes a adolescente começa tomando uma pílula, está decidida, quer tomar uma pílula, toma até corretamente, mas às vezes acaba o namoro, então interrompe o uso da pílula, dali a um mês volta o namoro, acaba se colocando em risco. Então, a taxa de continuidade dos não LARCs ela é bem menor em 2 anos. Né? Você olha aqui nas adolescentes, chega a 37%. Quando a gente vai comparar com os LARCs, chega a 67%. E aqui a gente pode colocar
pode pensar, ter vários porquês, né, dessa taxa de continuidade maior dos LARCs. Claro que o LARC ele é mais difícil, né? Nem toda paciente, eu acabei o namoro, eu não vou procurar um médico para tirar o DIU, prefere continuar com o DIU e esperar se vai iniciar outro relacionamento, se vai voltar aquele relacionamento. Já a pílula é mais fácil dela parar. Já é mais fácil dela interromper, ela não quer comprar. Então, a questão do acesso para a retirada do LARC faz com que essa taxa de continuidade seja maior e provavelmente a adaptação. Por ser um método que não vai depender dela, a grande maioria se adapta bem. Então, a gente observa nesse gráfico que, independente da idade, mesmo pacientes mais velhos ou mesmo adolescentes, a taxa de continuidade por 2 anos ela é maior nos LARCs do que nos não LARCs. Então, agora vamos falar um pouco sobre os métodos, né? A forma como eles agem. Né? Então, a gente já conversou sobre o público da adolescente, conversou sobre essas múltiplas variáveis, né, que estão envolvidas no aconselhamento reprodutivo, que é importante você conversar com o paciente. Agora vamos falar um pouco dos métodos, da forma como eles agem, né, e um pouco de desmistificar alguns dados que são vinculados aos vários métodos. Então, aqui a gente vai falar um pouco dos métodos comportamentais. São métodos que dependem do organismo da paciente, como ele está funcionando. Então, necessita de muita disciplina e muito conhecimento do próprio corpo. O paciente tem que entender direitinho o que é um muco vaginal, quando ele se modifica, entender quando a temperatura dela pode subir. Né? No caso do homem, entender em questão do coito interrompido, quando ele pode evitar. Então, aqui entra os vários métodos comportamentais que existem, tabelinha, muco cervical ou Billings, que é o outro nome utilizado, temperatura basal e coito interrompido. Então, a tabelinha é preciso ter um ciclo muito regular e todos esses métodos, seja o muco cervical, seja a temperatura, a tabelinha, é necessário que a mulher estude pelo menos uns 6 ciclos anteriormente, antes de confiar nesse método, para entender se o ciclo é regular, qual é a diferença do muco em determinado estágio, como é que a temperatura sobe. Né? Então, é preciso que ela tenha um autoconhecimento do próprio organismo, como ele funciona, e que venha estudando esse funcionamento de alguns meses antes de utilizar o método. Então, mas mesmo assim, se você for olhar aquela tabela, né, do índice de PIO, eles são considerados pouco efetivos ou moderadamente efetivos. Então, aqui, se a gente olhar a abstinência em períodos férteis, ainda é a melhor, que seria moderadamente efetivo, desde que a mulher tenha um ciclo regular. Né? Mas mesmo assim, a taxa de falha no uso perfeito ainda vai variar de 2% a 5%. Os pouco efetivos, que é o coito interrompido, já entra aqui 4% no uso perfeito e 27% no uso típico. Então, às vezes eu gosto de brincar com os pacientes e eu pergunto a elas, né, quando elas veem essa tabela, eu pergunto: você teria coragem de entrar num avião que tem 27% de chance de cair? Então, assim, a maior parte diz na mesma hora: não, doutora, de forma nenhuma, jamais entraria, pois o coito interrompido no uso típico, essa é a taxa de falha. Então, se realmente a paciente não quer engravidar, esse não é um método que ela deve utilizar, que ela está correndo risco em 27% no uso típico de engravidar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Falando um pouco aqui sobre a forma como eles agem, acho que o próximo slide mostra um pouquinho. Pronto, aqui fala um pouco mais aquilo que eu já falei, acompanhamento de vários ciclos antes de iniciar o uso. De uma forma geral, a falha de 10% quando utilizado corretamente, daqueles outros métodos, Billings, temperatura, né, pode se basear pelo aumento da temperatura corporal. Se sabe que no período da ovulação, a temperatura da mulher chega a aumentar 0,5 graus até 1 grau no período da ovulação. Então, ela vem acompanhando, tirando a temperatura todo dia. Quando ela percebe esse aumento, ela estaria no período ovulatório e deveria evitar a relação. Ou as características do muco cervical. Aqui embaixo nessa foto,
e te mostra mais ou menos um exemplo que a paciente anotou que ela vinha acompanhando, uma tabela de observação. Daqui ela anota a menstruação, depois ela vai colocando as características do muco dela, se está seco, se está úmido. Então, quando ele começa a ficar mais elástico, né, escorregadio, então seria o período, possivelmente, que ela estaria ovulando. Então, esse período ela deveria evitar a relação. Depois que passa esse período da ovulação, que volta a ficar mais seco, aí seria o período que ela estaria mais livremente, né, mais adequado para ela ter relação sexual. Então, assim, esse é um modelo utilizado muito antigamente, né, mas que hoje em dia, devido a fatores religiosos, vem a gente, como profissional, tem que saber orientar, né, tem que mostrar essa tabelinha, tem que saber como é que ela vai entender esse muco, porque terão pacientes que irão perguntar sobre esses métodos e a gente tem que saber orientar. Então, a influência religiosa, ou até mesmo a questão de métodos mais naturais, que hoje está muito em voga, né? A mulher procura em tudo, de uma forma geral, por coisas mais naturais. Então, está voltando um pouco em determinado grupo, apesar da alta taxa de falha, que pode chegar a 10%, mas a gente tem que saber orientar. Agora vamos falar um pouco sobre os métodos de barreira. Então, são justamente aqueles que bloqueiam a ascensão dos espermatozoides, a cavidade uterina, impedindo a fecundação. Como a gente já falou no histórico, são já bem antigos, né? Surgiram lá no século XVI, XVII, e os principais são o preservativo masculino, preservativo feminino, o diafragma e o espermicida. A grande vantagem dos métodos de barreira é que eles ajudam a prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, sendo alta proteção o condom masculino e o feminino. Os outros nem tanto, já não tem essa proteção alta, mas o condom feminino e masculino tem uma alta proteção contra as ISTs. Então, eles devem ser indicados sempre, independente do uso de outro método contraceptivo. Às vezes a paciente, não, doutora, eu estou usando o DIU, para que eu vou usar o condom? Não é esse o pensamento. Quando ela vai no ginecologista, a gente tem que orientar que ele, além de método contraceptivo, ele previne infecções. Então, deveria ser utilizado sempre, independente da paciente estar utilizando outros métodos. Aqui fala um pouco de cada um. Preservativo masculino, que é o mais comum, que o índice de falha vai variar de 3% a 14%, observa-se uma variação bem grande, provavelmente por conta do uso correto ou incorreto do condom. É baixo custo, fácil acesso, em qualquer canto, o paciente consegue comprar uma camisinha ou até mesmo pegar na unidade básica de saúde, é prático. Né? Então, você guarda ali na bolsa, guarda na carteira e você pode utilizar a qualquer momento. E aqui um fato importante, que é um acesso pelo homem. É uma forma do homem se prevenir, não depender apenas dos contraceptivos femininos, apenas da mulher. Então, é uma forma que o homem está buscando de evitar uma gravidez indesejada. O preservativo feminino tem uma taxa de falha um pouco maior do que o masculino, né? Entre 5% a 21%. Não, a grande vantagem é que não precisa ser retirado logo depois da ejaculação. A paciente pode ficar um pouco depois da relação com o preservativo, mas é um custo mais alto e hoje em dia é de difícil acesso. Né? Até mesmo para comprar em farmácias é difícil conseguir achar o preservativo feminino. E por que ele caiu em desuso? Por uma questão da estética. Então, acaba que fica uma argola externa e também tem um ruído maior, então a paciente ou o parceiro da paciente se incomoda com essa dinâmica e ele acabou caindo um pouco mais em desuso. Né? E o diafragma também hoje em dia é muito difícil achar uma paciente que use diafragma, tem uma taxa de falha alta, tem a vantagem de ser controlado pela mulher, então ela pode colocar ou não na hora que ela quiser, mas pode aumentar um pouco o risco de infecções se não usado corretamente, se não retirado, lavado adequadamente, né? Precisa de orientação médica e da medida.
e ter um acesso mais difícil. E o espermicida geralmente é utilizado associado a outros métodos de barreira. Nunca deve ser utilizado isoladamente. Pode causar muita alergia, então também caiu mais em desuso. Agora vamos partir para os métodos anovulatórios, que aí eles vão ter vários mecanismos de ação. Eles podem agir inibindo a foliculogênese, inibindo a liberação de GNRH com consequente anovulação, espessando o bulbo cervical, atrofia de endométrio e alteração até do peristatismo tubário. Então, são vários mecanismos de ação. Alguns, como progestagem isolado, muitas vezes eles não inibem a foliculogênese. Então, é comum a paciente fazer um ultrassom e observar folículos, mas não haverá a ovulação. Aquele folículo, ele acaba sendo absorvido e não é liberado o óvulo, por conta da inibição da liberação do GNRH. Então, existem várias vias do medicamento hormonal. Existem pílulas, existem injeções, anel vaginal, adesivo, que seria transdérmico, o implante. Então, tem várias formas de ação. Né? De uma forma geral, cada via ela tem uma especificidade única, né? Uma praticidade. A pílula, a grande vantagem da pílula, você pode parar a qualquer momento, é prática. Né? Então, tem pessoas que se adaptam, mas tem que ter uma disciplina maior. O anel vaginal, um dispositivo vaginal, mas a grande maioria das pacientes que utilizam se adaptam bem. Uma vez que aprendem a colocar e retirar, conseguem, ficam bem. Injeção é mais doloroso, apesar de prático, ser mensal ou trimestral. O adesivo, às vezes, pode marcar um pouco a pele no local onde o PET fica, mas também é muito prático, mas teria que lembrar 2 vezes na semana. E o implante, que é, na realidade, considerado um LARC, né, um de longa duração e que não depende da paciente, mas ele entra também como um método anovulatório. Ele dura 3 anos. Então, são muito utilizados também por efeitos secundários positivos. Muitas pacientes usam não só para contracepção, mas também para controlar outros sintomas ou doenças, como efeitos antiandrogênicos, melhorar uma pele, oleosidade, acne, controle do fluxo menstrual. Então, são métodos que normalmente você vai diminuir o fluxo menstrual ou vai até parar de menstruar e melhora os sintomas relacionados ao ciclo menstrual, como cólica, alguns sintomas relativos à variação hormonal. Então, os métodos anovulatórios, eles não têm só ação contraceptiva. Normalmente, ele tem esses efeitos secundários positivos. Então, o controle de várias patologias ginecológicas, endometriose, mioma, adenomiose, o transtorno pré-menstrual. Então, é importante, quando você vai aconselhar a paciente, entender o perfil daquela paciente, entender se ela tem alguma dessas patologias, para também aconselhar, indicar o método mais eficaz. É interessante que a paciente, ela também não quer escolher sozinha. Ela não quer. Normalmente a paciente fica indecisa. Não, doutor, eu não sei o que é que o senhor acha. Ela quer uma decisão conjunta. Então, tudo isso a gente vai colocar na mesa, vai entrar em discussão para a gente chegar ao melhor método para a paciente. Aqui eu mostro um pouco uma tabela sobre os progestogênicos, né? Assim, o anticoncepcional, os anovulatórios de uma forma geral, eles têm esses efeitos antiandrogênicos, alguns efeitos benéficos. A principal ação, no caso da pílula, de efeito antiandrogênico está no etinilestradiol, que é o estrogênio. Ele vai aumentar esse HBG e vai diminuir a testosterona livre, fazendo com que a pele fique menos oleosa e que a testosterona haja menos no folículo piloso. Então, vai diminuir a purificação, vai melhorar a oleosidade, consequentemente, a acne. Mas a gente sabe também que tem a ação da progesterona, né, no caso das pílulas combinadas. Então, aqui eu mostro um pouco a tabela dos principais progestagênicos, né, e os efeitos antiandrogênicos ou estrogênico desses mineralocorticoides, antimineralocorticoides, desses progestágenos. Então, aqui chama um pouco de atenção o que tem mais efeito antiandrogênico, ali é a ciproterona, com 2 cruzes,
Mas a gente também observa alguns outros bastante utilizados, que vai ter um efeito antiandrogênico, né? A clormadinona, no caso aqui a drospirenona, que é outro bastante conhecido, o dienogés, que vai ter algum efeito antiandrogênico, e também alguns outros até com ação antimineralocorticoide ou glicocorticoide. Então, a gente observa que essa tabela é importante, a depender do efeito colateral que a paciente tenha ou de como ela está se sentindo, a gente estudar o tipo de progesterona que está utilizando e tentar escolher uma mais adequada de acordo com o que aquela paciente espera daquele anticoncepcional. Então, essa tabela ajuda bastante na hora de direcionar qual vai ser a formulação mais adequada para aquela paciente, a depender do que ela sente, a depender de que patologia ela tenha. E aqui a gente vai tentar desmistificar alguns mitos, né, que existem, principalmente aos métodos anovulatórios. Muitas pacientes associam muito ao ganho de peso, acreditam que os métodos contraceptivos vão fazê-las ganhar peso. Isso a gente vê muito nas adolescentes. As adolescentes chegam se colocando em risco, não querendo usar métodos contraceptivos porque acham que vão aumentar de peso, que vão engordar. Não é bem assim. Essa revisão da Cochrane, ela foi uma revisão sistemática, que ela comparou diversas combinações diferentes e os efeitos em relação ao peso. Na maior parte das diferentes combinações de contraceptivos, não mostrou diferença substancial no peso da paciente. E também não houve diferença em taxa de descontinuação. A paciente que usava uma determinada pílula parou porque acha que aumentou de peso. Aquela que usava um DIU parou porque aumentou. Não houve diferença estatística de descontinuação em relação ao peso. E nem houve diferença substancial de peso nessas pacientes. Então, esse estudo mostrou um pouco, já é um estudo antigo, de 2014, mas ele mostrou que essa relação de aumento de peso e métodos hormonais não é verdadeira. É verdade que outros estudos precisam ser feitos, né, randomizados, mas já mostrou um indício nessa revisão sistemática que não há essa associação. Outra questão também bastante comentada hoje em dia é que a paciente que vai pedir um aconselhamento reprodutivo, ela vai falar sobre isso, porque escuta na mídia, já ouviu falar de algum caso, já escutou algum relato, é do tromboembolismo em relação aos métodos anovulatórios, né, os métodos hormonais. Então, realmente, o tromboembolismo aumenta um pouco em relação com o uso dos anticoncepcionais combinados, se sabe isso. Quando você usa o progestagem isolado, esse risco não é importante, não é aumentado. E aí se mostrou, alguns estudos antigos, que a maior incidência de tromboembolismo nos progestágenos de terceira geração, que entre o gestodeno, desogestrel, que na realidade os de segunda geração, que é o levonorgestrel, pareceu ser um risco menor. Também novos estudos devem ser feitos, mas isso parece ser um grande estudo mostrou essa conclusão. E ele é dose dependente, o risco de tromboembolismo, do etinil e estradiol. Então, assim, é importante. Antigamente existiam pílulas bem mais altas, né? Hoje em dia, você só passa pílula de 30, 35 microgramas de etinil e estradiol no máximo. Então, é dose dependente. Quanto maior a dose do etilenoestradiol, maior seria o risco de um tromboembolismo. Então, é importante se utilizar pílulas de baixa dosagem, é importante se escolher bem a progesterona, aquilo que a gente já comentou, e aqui a gente comenta também em relação a esse risco de tromboembolismo, para a gente escolher a formulação mais adequada para a paciente. E um estudo mostrou que dos contraceptivos combinados, a formulação de valerato de estradiol com dienogeste parece ter um menor risco em relação a todos os outros combinados. Então, também se dá muita preferência, às vezes, essa combinação para aquela paciente acima de 35 anos. Você já poderia escolher, já que ela mostrou um risco menor, e a gente sabe que com a idade, outros fatores de risco, como obesidade, tabagismo, poderia aumentar
se somar, né, esse risco do anticoncepcional. Então, os progestagíneos isolados não aumentam esse risco de tromboembolismo. Então, é importante a gente ter esses conceitos também na hora de aconselhar uma paciente para ela chegar a uma decisão em conjunto. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o implante, né? Que aí vem a questão dos LARCs, né? O implante de subcutâneo de etonogestrel, aceitabilidade. Aqui mostra também esse estudo comparou que esse choice, né? A taxa de continuidade dos métodos contraceptivos reversíveis no primeiro e segundo ano de uso. Então, se você olhar o método de pílula, com um ano, 67% das pacientes estão continuando. Isso pelo estudo da OMS. Mas o Choice já mostrou que com 1 ano, 59% das pacientes ainda estão tomando. Com 2 anos, cai para 43% das pacientes que estariam usando a pílula. Quando você vai olhar métodos de mais longa duração, que é o caso dos LARCs, que é o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel e o implante, você já mostra altas taxas de continuidade, muito maiores que a pílula, que o anel, o adesivo ou injetável. Então, aqui as taxas de continuidade com um ano no Choice variaram acima de 80%. Aqui da OMS também praticamente acima de 80%, com exceção do DIU de cobre. E com 2 anos, a taxa de continuidade variou ali em torno de 68% a 77% de todos os LARCs, em comparação com outros métodos, em torno de 30% a 40%. Então, é importante a gente também bater um pouco na tecla do LARC, porque normalmente a paciente se adapta melhor, usa por mais tempo e tem uma eficácia melhor, mas sempre expondo e a paciente tomando a decisão dela. Aqui a gente fala um pouco também do implante, a questão do padrão de sangramento, assim, uma das principais causas de desistência do método é justamente o padrão de sangramento. Então, é importante a gente também falar um pouco sobre isso, que se a paciente opta por usar o implante, se ela for bem orientada na época da inserção, elas vão tolerar melhor. Se já foi explicado para elas, você vai ter um período de adaptação, você pode ter um sangramento irregular, mas a tendência é melhorar, ficar mais aceitável esse padrão de sangramento, ela vai tolerar, ela vai entender. O que acontece às vezes é que as pacientes não foram bem orientadas, então quando ela se vê tendo aquele escape diário, ou dia sim, dia não, ou muito frequente, ela acha, não, tem algo errado, esse método não está funcionando, isso não pode ser normal. Então, ela vai em busca de tentar descontinuar o método. Hoje em dia já tem outras estratégias que associar outros métodos contraceptivos nesse período de adaptação, mas de uma forma geral, se você for olhar aqui o padrão de sangramento, em torno de 22% a 40% vai ter amenorreia, vai ter um padrão infrequente 30% a 40%, que na realidade, esses dois padrões, amenorreia e infrequente, ou até mesmo regular, a paciente está satisfeita, ela não sente desconforto, não se sente desconfortável quando ela fica semenstrual, fica infrequente ou mesmo regular. O que ela vai se sentir desconfortável mesmo é esse padrão desfavorável, que é aquele sangramento irregular, e que vai e volta aquele escape, ou dura muitos dias, passa 20, 30 dias sangrando. Mas se nós olharmos, a taxa vai variar de 6,7% a 17,7%. Arredondando, vamos colocar 20%. Então, 20% das pacientes podem ter um padrão desfavorável naqueles primeiros meses, principalmente. Então, é importante se orientar a paciente que ela vai tolerar e também pode ser feita alguma estratégia para melhorar esse sangramento. Então, tudo isso é conversado na consulta de aconselhamento contraceptivo, em que a gente vai achar o ideal para ela. E mesmo que naquele primeiro momento não pareça ser o método ideal, mas que ela vai ser bem informada e entender que esse período de adaptação vai passar e aquele método pode se transformar no ideal para ela. Aqui falando um pouco também, aqui foi um estudo da Fertility and Sterility, em que ele era usado o implante na endometriose. Então, a gente sabe que a endometriose se utiliza vários métodos hormonais na tentativa de bloquear
a menstruação, de melhorar um controle maior da dor. Então, aqui essas pacientes foram randomizadas comparando o DIU de levonorgestrel com o implante com o etonorgestrel. E nas pacientes com endometriose profunda foram randomizadas. Então, o que esse estudo mostrou é que não houve diferença significativa em relação ao controle da dor, da qualidade de vida, da dismenorreia. E que a taxa, nesse caso desse estudo, de amenorreia em 6 meses foi até maior no implante do que no DIU. Então, até achei um pouco baixa essa taxa de amenorreia do DIU. Mas a amenorreia realmente é aquela ausência total de menstruação, né? O DIU, às vezes, ele pode ter aquele spotting, às vezes. Mas até no implante, a taxa de amenorreia foi maior. Aqui eu estou mostrando algumas pontuações em relação aos LARCs, né? E algumas dúvidas comuns em relação a eles. Aqui também se questionou o efeito na densidade óssea, né, dessas medicações que usam progestagem isolado. Você usar por longo prazo, será que teria um efeito em fratura óssea? Será que teria um efeito na densidade óssea? Então, assim, o que se observou é que apenas o acetato de medroxiprogesterona é que foi associado ao declínio da densidade mineral óssea, isso utilizado por mais de 3 anos. Até tem alguns estudos que falam que o implante também pode alterar um pouco a densidade óssea, mas não se descobriu se isso vai ter repercussão, se isso pode levar a uma fratura. Na realidade, na maior parte dos casos, quando você tira o uso do implante, aquela densidade óssea volta ao normal. Então, alguns estudos mostraram resultados inconsistentes para o implante, mas também não afirmaram que ele possa causar algum tipo de prejuízo para risco maior para a fratura óssea. Mais outro estudo, esse daqui é um estudo brasileiro, né, em que eles usaram 75 pacientes comparando o DIU de cobre com o implante. E nesse grupo, apesar de ter sido um grupo pequeno, apenas 75 pacientes, mas acompanhado por 1 ano, eles não viram alterações significativas entre os dois grupos. Então, aquele grupo que usava o DIU sem nada hormonal, DIU de cobre, e o grupo que usava o implante, não mostrou diferença em relação à densitometria mineral óssea. Então, ainda é muito controverso essa questão. Na realidade, se parece não ter nenhuma ação importante em risco de fratura a longo prazo. Você poderia utilizar o implante por um tempo prolongado. E aqui a única coisa que. Aí, nesse estudo, ele mostrou um pouco de aumento de peso e massa gorda, né, com o implante, mais do que com DIU de cobre, apesar daquela outra grande revisão da Cochrane não mostrar alteração de peso importante entre os métodos. Agora, falando um pouco sobre os dispositivos intrauterinos, né, o nosso último item da aula, né, existem vários mecanismos de ação em relação aos dispositivos intrauterinos. A mudança do muco cervical, existem mudanças inflamatórias dentro da cavidade uterina, né, fazendo com que os espermatozoides não consigam ascender, chegar até as trompas. Há um padrão de atrofia endometrial que também dificultaria a ascensão dos espermatozoides ou mesmo a implantação. E existem efeitos diretos ovicidas, né, da ação do cobre também na cavidade endometrial. Não são considerados abortivos, aqui é mais uma polêmica. Então, assim, na realidade, hoje já se sabe que na maioria dos casos não existe fecundação, não ocorre a fecundação. Na realidade, é uma ação sobre os espermatozoides impedindo a ascensão e a fecundação. E a gente pode classificar os DIUs em DIU hormonal e o não hormonal. O hormonal, no caso do mercado brasileiro, nós temos 2 tipos que liberam levonorgestrel, um em torno de 50 microgramas, 50 microgramas, o outro em torno de 17 microgramas, salvo engano, que vão agir com a mesma droga, né? Então, assim, e o outro não hormonal, nós temos de cobre, tem o de cobre com prata, e vão ter ações muito semelhantes, muito parecidas. E aqui a gente vai ter também uma
esse estudo aqui, ele comparou, ele mostrou, né, as diferentes padrões de sangramento entre os tipos de DIU. Então, o DIU de cobre, a tendência vai ser um aumento do fluxo menstrual e das cólicas. É importante você orientar também a paciente nesse sentido, que nos primeiros 6 meses, aquele DIU não hormonal, ele pode piorar o fluxo menstrual e aumentar cólicas. Mas os estudos mostram que após 6 meses, ele costuma se igualar a não usar o DIU. Então, não teria, é um período de adaptação. Né? Então, um estudo aqui com 3.800 mulheres mostrou que após 6 meses, os grupos tendem a se igualar nesse padrão do fluxo menstrual e das cólicas. Então, seria mais a questão mesmo dos primeiros 6 meses. Raramente, mesmo com esse aumento do fluxo menstrual, a paciente vai ter uma anemia, uma anemia em consequência desse fluxo menstrual. E o DIU hormonal, o padrão dele já seria o contrário, ele tem a tendência a diminuir o fluxo ou até mesmo ficar sem menstruar, que é que ele coloca a taxa de amenorreia de 6 a 21% após um ano. É importante frisar, porque na mídia, as pacientes às vezes buscam consultório dizendo: eu quero ficar sem menstruar. Então, eu quero colocar um DIU hormonal para não menstruar. É importante no aconselhamento você explicar para essa paciente, mostrar para essa paciente que a gente não pode garantir isso. Pelo contrário, se você olhar a taxa de amenorreia, ela é baixa, no máximo 21% após um ano. Então, o que você pode dizer à paciente é que o DIU hormonal tem a tendência a diminuir o fluxo menstrual, mas não quer dizer que vai parar. Muitas vezes a paciente continua com o ciclo dela regular, apenas diminui um pouco o fluxo, ou sangra a cada 2, 3 meses, uma pequena quantidade, um escape, mas que a amenorreia mesmo, ficar sem menstruar, a taxa não é tão alta. Né? E a eficácia é alta de ambos os tipos de DIU, seja hormonal ou não hormonal, sendo hormonal levemente superior. Entendendo um pouco a diferença dos dois tipos de DIU e o que esperar de cada tipo de DIU. Aqui também mostrando em relação à inserção. Então, existe um mito grande que as pacientes que nunca engravidaram não poderiam utilizar DIU. Né? Seria mais difícil a inserção de DIU nessas pacientes. Ou, entrando aqui o público das adolescentes, ou seria difícil a inserção de um adolescente, por ela nunca ter engravidado. Então, aqui esse estudo, que também é um estudo brasileiro, mostrou que 80% das inserções do DIU de levonorgestrel são fáceis, independente se no lípara ou não. Então, aqui embaixo, você coloca aqui a taxa de falha, né, no grupo 1, nas que nunca engravidaram, de falha na inserção, é de 0,6%. Naquelas que já engravidaram, 0,4%. Então, não há uma diferença. Então, a nuliparidade não é um fator impeditivo de usar o DIU. A inserção parece ser fácil, da mesma forma, nos estudos, né, vigentes. E aqui falando também outro mito que existe, né, mito relativo, né, a questão da DIP, né, da infecção da doença inflamatória pélvica. Né? Existe um mito, não se pode usar DIU nas pacientes que não engravidaram, que pretendem engravidar, porque aumentaria a taxa de infertilidade. Não é bem assim. Esses estudos, os últimos estudos também mostraram, que é um estudo que mostra que a incidência de DIP aguda na população é em torno de 1,4 a cada 1.000 mulheres. Então, o que é que se mostrou? Que após a inserção do DIU de cobre, e aqui a gente está falando principalmente do DIU de cobre, realmente parece haver um aumento nos primeiros meses da taxa de DIP aguda, né? Então, aqui, ó, usuários de DIU de cobre após 3 semanas e até 8 anos, nos primeiros meses, nas primeiras 3 semanas, foi em torno de 1,4 casos, ou seja, equiparável à população em geral. Então, mesmo a mulher usando o DIU de cobre, após as 3 primeiras semanas de uso, até o final do uso, até 8 anos, foi a mesma incidência de DIP que a população em geral que não usa DIU. E nas pacientes que usam o levonorgestrel,
já foi até menor que um caso a cada 1.000 mulheres após as 3 semanas. Então, o que é que se observa? Naquelas 3 primeiras semanas, pode realmente haver uma incidência um pouco maior, mas é porque a paciente já tinha a doença inflamatória pélvica e pode não ter sido diagnosticada corretamente. E aí, quando ela coloca o DIU, as bactérias ascendem, proliferam em maior quantidade e ela desenvolve aquela doença inflamatória pélvica, algo que ela já tinha. Então, após 3 semanas, as pacientes que não desenvolveram não tinham, e aí realmente a incidência fica igual à população em geral. Então, outra coisa que desmistificou. Não vai aumentar o risco de DIP. Na realidade, se aumenta a incidência de DIP nas primeiras 3 semanas, é porque a paciente já tinha a patologia. Só foi a excesso do DIU mais o fator de risco. Mas após as 3 semanas, a incidência se iguala à população em geral que não tem DIU. Bem, não é um assunto muito vasto. Jamais poderíamos esgotar esse assunto de contraceptivos numa aula de 40, 50 minutos. Assim, existem muitas variáveis, existem muitas indicações, contraindicações, efeitos colaterais. Então, o objetivo dessa aula foi dar uma pincelada, desmistificar algumas coisas assim, que normalmente a paciente pergunta, mais faladas na mídia, para a gente poder mostrar dados, poder mostrar estudos para a paciente e ela entender e poder fazer a escolha dela mais adequadamente e conhecer de uma forma geral e como fazer um bom aconselhamento para escolher o melhor método para aquela paciente. E como mensagem final, que eu já tinha falado anteriormente, sempre deve ser indicado o condom, independente da associação com outros métodos, para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que explicar isso para a paciente. O fato de você vir inserir um DIU, de você vir ou prescrever um anticoncepcional, não quer dizer que você vai deixar de usar o condom. Sempre a gente tem que passar que ela deve usar associado. Obrigada.